Olá, pessoal, vamos então dar continuidade a mais operações da álgebra relacional dentro do. Então, inicialmente, nós temos aqui o operador de seleção, certo? Em que ele permite justamente que a gente faça uma seleção dentro de uma relação aplicando uma determinada condicional. Como assim? Digamos que, por exemplo, eu só quero selecionar funcionários que ganham, né, um determinado salário ou a partir de um determinado salário. Eu quero selecionar empregados que possuem um determinado nome. Enfim, você está colocando uma condição. E aí, para justamente aplicar isso, a gente vai utilizar a seleção. Porque a projeção, ela só vai pegar a coluna. A seleção vai permitir que a gente aplique um condicional ali dentro dos valores, né, das tuplas ali relacionadas a determinadas colunas. E aí, a anotação é bem parecida. Você vai botar símbolo, né, ou a descrição sigma, que é o nome do símbolo, vai colocar a condição, e isso eu vou falar já já em mais detalhe, né? Como escreve, né? Que condições existem. E por fim, entre parênteses, né? No caso de você usar o símbolo, vai deixar ali a relação, né, envolvida. Se estiver utilizando o sigma ali literal, você apenas dá o espaço no final e cita a tabela, tá bom? Bom, digamos que eu queira ver, né, os empregados que são de um determinado sexo. A gente vai selecionar aqui a coluna sexo. Eu quero, né, considerar os que são igual ao valor M, né? Ou seja, os homens, tá? As pessoas do sexo masculino, certo? Lembrando que aqui tem que ser aspas simples, tá? Se você botar aspas dupla, ele vai dar um erro aqui, ó, tá vendo? De sintaxe, ele tá reclamando aqui, tá vendo? Então, tem que deixar isso aqui entre aspas simples, tá? Então, você sempre pode colocar aqui a coluna, né, igual ao valor fixo, né? Aqui, como é uma string, né? Então, eu estou comparando ela com conteúdo de string, né, que é um texto. Se fosse um número, né? Aí você escreveria aqui literalmente um número, né? Mas, enfim. Aí as tuplas em que o sexo, o valor que tiver no sexo for igual a M, ele vai dar verdadeiro, né? Condição satisfeita. E aí ela vai ser considerada para a seleção. As que derem diferente de M, no caso dará false, ou seja, a condição não foi satisfeita. E aí ele não vai ser considerado para projeção, tá? Essa parte aqui, ela envolve um pouco de você ter em mente as lógicas, né, de condicionais, de true ou false, né, que a gente tem contato ali também no mundo da programação, nos fundamentos matemáticos da computação também a gente acaba tendo contato com isso, né, tabela verdade, um pouco ali lógica, né, no geral, mas, enfim, o que é importante é você entender que há alguma condição que precisa ser satisfeita, onde for satisfeita ele vai dar verdadeiro e vai manter na seleção, não for satisfeito vai ser falso e não vai ser considerado para seleção. Então, ó, vamos lá. Eu quero pegar apenas os homens de empregado. E vamos lá e a gente executa a consulta. E perceba, inicialmente, né, a gente tinha aqui, ó, 7 empregados, tá? E perceba que aqui, ó, nós temos, por exemplo, essa pessoa aqui, ó, ela é do sexo F, né? Ou seja, feminino. Essa pessoa aqui é a Jennifer. Né? Então, ó, perceba que a Jennifer, ela não veio para o resultado final, né? Foi apenas o Fernando, o Carlos Vinícius e o João, que são os únicos sexos masculinos, né, dos empregados. Então, de 7 linhas, 4 foram filtradas, tá? Aí, olha que legal, a gente pode combinar condições, né? Digamos que eu queira pegar todas as pessoas do sexo masculino e, né, aí eu vou usar a cláusula END, né, que é o I, ganha, no caso, o salário acima, por exemplo, de 10 mil. Mil. Não, vamos botar acima de 10 mil, né? Que eu acho que vai ter algumas pessoas que vão entrar. Perceba que ele está reclamando de um sintaxe, porque nesse caso aqui, uma forma bacana da gente lidar é colocar as condições aqui entre parênteses, tá? E aí fica muito melhor e bem mais organizado, caso a gente deixa ela aqui, né, entre os parênteses. Então, eu quero pegar todo mundo que é do sexo masculino e ter um salário acima de 2 mil. Então, esses dois aqui, ó, tem que ser satisfeitos para ser selecionado no final. Então, vou executar aqui. Opa, que ele. Pô. Ah, pronto. É porque eu tinha
É um detalhe que eu não tinha mencionado antes. Se você selecionar aqui uma parte, ele vai rodar só o que você selecionar, tá bom? Se você não selecionar nada, ele vai rodar tudo. Esquecido desse pequeno detalhe, né? Então, olha só. Ele ainda meio que selecionou todos os homens, né? Aqui ainda. Sexo masculino, porque todos eles ganham acima de R$ 1.000, né? Olha só. Então, beleza. Acabou. R$ 1.000 não, 2.000, né? Todos acima de 2.000. Então, beleza. Acabou pegando todo mundo que a gente já tinha pegado antes. Mas vamos ver se isso vai acontecer com pessoas do sexo feminino, né? Então, eu quero pegar todo mundo que é do sexo feminino que tem um salário acima de 2.000. Já não foi. É, Já praticamente assim, todas as mulheres também, né, ganham acima de 2.000, como os homens. Então, olha só que interessante, né? Então, a gente fez aqui os filtros, né? Considerando duas condições. E aí você poderia também pegar aqui o OR, né? Tipo assim, pessoas que são do sexo feminino ou ganham acima de 2.000. Aí nesse caso ele vai acabar pegando todo mundo, né? Porque, beleza, o Fernando ele não é do sexo feminino, mas ele ganha acima de 2.000. O Carlos também entra na mesma condição. Então eles vão ser selecionados. A Helena, ela vai ser selecionada porque ela é tanto do sexo feminino como ela ganha acima de 2.000. Mas se ela ganhasse a menos de 2.000, ela também seria selecionada porque aqui é um ou, tá? Então, é assim, eu posso usar o AND e o OR, né, para sair combinando, né, diferentes condições. Aí aqui eu posso tanto usar questão de igualdade, como também questão de diferença, que é o símbolo de exclamação com símbolo de igualdade. Tem também aqui ó, o símbolo de diferença também, se você quiser utilizar literalmente ele, né? Mas o exclamação com igualdade também funciona. É o que? Você quer pegar todo mundo que tem um sexo diferente de F, tá? Então isso também funciona, certo? E você também tem aqui o símbolo de maior que, menor que, né? Aqui tá só acima de 2.000, né? Se a pessoa tiver exatamente 2.000, ela não vai ser considerada. Mas se eu usar maior ou igual, aí beleza. Os casos em que o salário é 2.000, ele também vai incluir. Então é dessa forma, tá? E aí, olha que bacana. Aqui no final, ele selecionou meio que todas as colunas. Se eu quiser pegar, por exemplo, só o primeiro nome todas as pessoas que são mulheres e ganham, por exemplo, acima de 3.000, aí além eu vou usar o sigma, né, para aplicar o filtro, e depois eu vou usar o pi para apenas selecionar, né, o nome da pessoa a partir da relação que vai ser gerada aqui. Olha só que bacana, né? Vamos aqui e aí vocês vão ver, né, que ele vai trazer apenas o nome aqui da Alicia. Ela é a única que tem um sexo feminino e ganha acima de 3.000, tá? Na nossa condição. E aqui, novamente, a gente pode ver cada etapa do processo, né? Então, todos os empregados, depois filtrou, é só uma pessoa e aqui a projeção serve apenas para selecionar uma coluna específica, é um tabelão gigante. Então, perfeito. Vimos aí a lógica, né, de seleção e as condicionais, tá bom? Para quem está acompanhando esse curso pela plataforma, indico aí, basta acessar o link que está na descrição e também nos comentários fixados, você pode assistir dentro da nossa plataforma. Está deixando uma série de exercícios envolvendo esse contexto aqui e vão lhe ajudar a praticar, né, e a aprender mais sobre o Relax. Então, fiquem à vontade de usufruir, né, dessa lista de exercícios, tá bom? Bom, dando continuidade, o próximo que a gente vai explorar, né, eu estou indo numa lógica que faça sentido, né, que seja mais fácil para o aprendizado, a gente tem o ordenar. Então, digamos que, por exemplo, você quer ordenar, né, aplicar uma ordenação em torno do salário. Né? Eu quero primeiro ver os que têm o maior salário. Para isso, né, a gente vai usar esse símbolo, que é o tal, certo? E aí a anotação, eu vou explicar por aqui porque é mais fácil, tá? Vamos lá. Vamos pegar o salário. E aí, a gente tem duas formas de ordenação. A ascendente, que é AC, ASC, e a descendente, que é DESC. Quais as diferenças entre elas, né? A ascendente vai ordenar do menor para o maior, né? Ele está aumentando com o tempo. Já o descendente é o oposto. Vai pegar do maior para o menor, tá? Então, vamos pegar aqui o descendente, né? Realmente o que a gente quer levar em conta.
E aí, depois aqui entre parênteses, né, a gente vai colocar a relação que é o empregado, tá? E olha só, isso trouxe todo mundo, tá? E, enfim, eu não fiz nenhum filtro, não também apliquei uma projeção para filtrar a coluna. Mas aí perceba, né, que se eu for na coluna de salário, ele pegou do maior para o menor. Então, o maior aqui ganha 12 mil, salário por sinal, né? Depois 7.320, 4.570, 3.125, 2.400, 2.320, 2.300, tá? Então, aí ordenado do maior para o menor. Se eu trocar aqui dessa forma e executar, ele vai mudar a ordem aqui das nossas tuplas, né? Então ele está pegando agora do menor para o maior. Uma curiosidade é que o ascendente é o padrão. Então se você não escrever nada, só usar o tal e colocar aqui, já vai ordenar do menor para o maior de forma automática, tá? Então perceba só, ele está aqui do menor para o maior. É legal. Perfeito. E aí o order by ele serve mais apenas para você aplicar, né, uma lógica de ordenação em cima aí da tua relação, né? Pra ajudar aí na eventual necessidade, né, de uma lógica ordenada. Bom, por fim, mas não menos importante para essa aula, a gente vai falar do Group By, tá? Bem, o Group By, ele serve justamente para você fazer um agrupamento. Em cima desse agrupamento, você aplicar uma lógica de agregação. Por exemplo, tá? Digamos que eu queira contar, né? Eu queira saber a quantidade de empregados para cada sexo. Então, para isso, a gente vai usar o Group By. Então, perceba, a gente vai selecionar o que a gente vai estar agrupando, né, em relação ao que a gente vai estar agrupando. Depois, a operação de agregação, né, que vai ser feita. Por fim, né, justamente a relação envolvida. Então, vamos lá. Eu vou agrupar em relação ao sexo, porque eu quero contar, né, quantos empregados você tem em cada texto, né? E aí a gente vai separar com ponto e vírgula, certo? E aí que a gente vai colocar a lógica de agregação. Nesse caso a gente vai fazer um count, né? Que é a operação, né? De contagem, sexo, tá? E aí a gente pode justamente usar, né? Pode usar essa seta aqui, ó, para fazer justamente a renomeação de coluna, né? Ou seja, o resultado aqui vai ser armazenado numa coluna que a gente vai chamar como count em sexo, por exemplo. E aí isso vai ser relacionado à relação empregado, tá? Vamos rodar. E aí, olha só que legal. Ele mostra que, ó, que a gente tem 4 empregados do sexo masculino, 3 empregados do sexo feminino. Então ele fez a contagem, tá? E, bom, isso aqui serviu para uma lógica de contagem, né? Eu já vou mostrar para vocês que aqui eu posso dar comentários, né? Aqui, ó, são esses dois hífens, né? Posso clicar aqui. Eu boto aqui, ó, contagem de sexo. Isso aqui não representa uma consulta nem nada. É apenas uma forma de, em uma linha, eu escrever um comentário, tá? Isso aqui é muito bom para organização, documentação, né? Você meio que estudando e fazendo anotações aqui também. É bem legal, tá? E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma outra agregação, que eu quero saber a média salarial por sexo. Então, olha só. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa mesma lógica, só que aqui o que? A gente tem sexo, aqui em vez de count sexo, a gente vai fazer o quê? É justamente ali a média, tá? Para isso, ó, a gente vai fazer o AVG, que é average, né, de média, e vai ser em torno do salário. Então, agrupando por sexo, a gente vai calcular a média do salário para cada grupo ali de sexo, né? Vai botar AVG salário. Vou selecionar isso aqui para rodar só essa conta, tá? E aí, olha só, ele trouxe aqui a média, né? Então, a média aqui para o sexo masculino é 6.572,5 e a média aqui para o sexo feminino é 2.581, né? A gente pode ver que é uma diferença gritante. Ele ficou com esses números aqui por conta do ponto flutuante, né? Acaba, às vezes, acontecendo dele gerar muitas casas decimais, tá? Mas, tudo bem. Foi um tema aí que a gente até falou ali, modelo lógico, página de dados, né? O motivo lá que eu mencionei naquela aula. Bom, além da média, né, a gente tem a soma, né? Então ele vai somar aqui o salário de
segundo, tá? Se eu rodar aqui, vai ver que agora ele vai simplesmente sair somando, né? Então, deu a soma, né? O sexo masculino deu 26.290, né? Essa soma de salário de todo mundo do sexo masculino. E o feminino, 7.745, tá? Você também pode pegar o máximo, né? Ou seja, o maior salário de cada sexo, né? Então, executar aqui, ó. E a gente pode ver que do homem o maior salário é 12 mil e da sexo feminino, né? 3.120. É outra diferença gritante. Você também pode tá simplesmente usando a anotação do count da seguinte forma, né? Count, underline, tá? Underline não, asterístico. O que é o count asterístico? Ele vai simplesmente contar todas as tuplas ali, sem levar em conta uma coluna específica, tá? Então, vai contar o total de linhas ali. Mas se você quiser que ele conte em torno de determinada coluna em específico, aí você pode escrever aqui que nem eu fiz, tá bom? Bom, essa é a lógica de agrupamento, tá? Você agrupa em torno de alguma coluna e aplica uma lógica ali de agregação, né? Justamente para fazer a média em torno do grupo, né? De alguma outra coluna, fazer uma contagem, ou pegar o maior valor, o menor valor, a soma de valores, né? É uma operação muito, tá bom? E, bom, é isso, pessoal, para a aula de hoje, né? Que já vai dar 18 minutos de aula, né? Eu não gosto de deixar aulas muito grandes na maioria das vezes, tá? Mas a gente vai na próxima aula falar, né, de mais operações da álgebra relacional. Provavelmente aí a gente vai ter mais duas aulas, né, separadas, porque tem bastante coisa e eu gosto de explicar de uma forma um pouco mais mastigada, porque eu entendo que não é todo mundo que esteja, né, vendo isso aqui por uma segunda, terceira, enfim. Muita gente está vendo isso aqui pela primeira vez. Acredito que às vezes assusta um pouco a questão da anotação, né, de entender, mas assim, vá processando, não foque, não se pressione em memorizar, em saber escrever isso aqui sem, por exemplo, ficar consultando aqui, tá? Não tenha medo disso, não é obrigado a sair memorizando tudo. O importante é entender e saber como ir buscar as coisas, né? Você entender, beleza, eu tenho que fazer um agrupamento, então eu tenho que fazer aquele operador de group by. Não lembro como é a sintaxe, como é a lógica dele. Você vem e olha aqui, né? Usa ele aqui, ó, anotação, vai testando, vai brincando, vai anotando, consulta a documentação se travar. E é assim que a gente vai aprendendo e fixando o conhecimento. Por fim, só para não deixar de citar, além do comentário em linha, a gente tem um comentário em multilinha, tá? Então aqui, ó, você pode dar uma quebra e escrever aqui em mais de uma linha. Então, se você quiser fazer uma documentação um pouco mais destrinchada, além do comentário em linha, tem um comentário multilinha, né? Já tá ficando aí para vocês, né? Que é com essa anotação da barra aqui invertida com um asterístico, né? E no caso você fecha, né, com um asterístico e a barra também invertida, da mesma forma que abriu, tá bom? Então é isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima aula.